Olá, gente, prazer. Meu nome é Kirian Gracher e hoje eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina chamada de Filosofia da Lógica. Bom, eu espero que você aí que esteja assistindo a aula já tenha tido algum contato mínimo com a disciplina de lógica, seja fazendo a disciplina de lógica 1 ou vendo alguma coisa na internet, algum vídeo. Se não, eu recomendo você pelo menos assistir alguma coisinha na internet, um vídeo, uma coisa assim, explicando mais ou menos o que é chamado de lógica clássica ou lógica proposicional. De qualquer forma, se você não teve esse estudo anterior, teve um contato maior com a disciplina da lógica, eu espero que fique um pouco claro o que é essa noção de lógica. Talvez você tenha visto, por exemplo, no ensino médio. Bom, depende. Mas espero que fique claro e que nós possamos dar sequência. A disciplina de filosofia da lógica, tal como as outras disciplinas que vocês viram, é, na verdade, uma discussão filosófica com relação à natureza de uma outra coisa. Por exemplo, a disciplina filosofia da física vai ver os problemas filosóficos com relação à natureza da disciplina física, da área física. Os problemas em filosofia da biologia é a mesma coisa. A gente tem como objeto de estudo a discussão filosófica com relação à biologia, e não estamos fazendo biologia efetivamente. Por exemplo, filosofia da matemática. Quando a gente discute filosofia da matemática, nós não estamos fazendo matemática, estamos fazendo filosofia acerca de discussões que são baseadas em teorias matemáticas. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui com filosofia da lógica. Nós temos diversos sistemas de lógica. Muitas vezes nós não sabemos se lógica é uma disciplina da filosofia, é uma disciplina da matemática, uma disciplina da computação. Na verdade, ela é uma disciplina muito ampla, a disciplina de lógica, ela é chamada de lógica matemática, lógica formal. E nós estamos agora olhando com os problemas filosóficos, olhando com um olhar filosófico com relação a essa disciplina. E agora a gente vai seguir, então, uma discussão específica nessa área. A discussão de hoje vai ser a discussão entre lógica clássica e não clássica. No caso, deveríamos estar em plural aqui, lógicas clássicas e não clássicas. Mas a gente vai ver por que tanto um jeito quanto o outro pode enfrentar problemas. Certo? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a nossa discussão discutindo o que é lógica. Porque a gente vai falar sobre filosofia da lógica, mas então o que é a lógica? A gente vai ver que isso aqui já é um problema filosófico já. A própria definição de lógica causa algum certa estranheza. E tal como a gente conhece em filosofia da física, vocês viram, ou filosofia da matemática, ou alguma dessas disciplinas do curso. Ainda que nós tenhamos uma intuição muito boa sobre o que é essa disciplina, quando a gente tenta caracterizar ou dar uma definição que abranja corretamente apenas aquela disciplina, a gente encontra alguns problemas. Então isso é um problema já filosófico de natureza. Depois disso, a gente vai para alguns aspectos notacionais. A gente vai ver que a própria noção de notação, quando a gente oferece notação, são tantas variedades que talvez a mudança de uma notação para outra, será que altera um sistema ou não? A gente vai discutir isso brevemente, para não só passar para vocês terem uma intuição. Depois a gente vai ver o que é a lógica clássica, que é um sistema que perdura há milênios já. Acredita-se que a parte das ideias já estava no mundo grego, né, os pré-socráticos. Aristóteles é considerado um dos maiores lógicos, que é um dos maiores desenvolvedores do que é chamada lógica clássica. Ela vai passar ao longo do tempo sendo estudada, mas ela vai ter uma roupagem diferente, vai ser analisada de um modo um pouco mais diferente a partir já dos matemáticos modernos. Matemáticos e filósofos modernos. Com Frege tem uma reestruturação, que é um filósofo do final do século XIX. A lógica que é chamada de lógica clássica já é reestruturada e tem uma nova adaptação, digamos, tem uma nova visão sobre o que é chamado de lógica clássica. E a partir daquele momento, ali já no final do século XIX, começo do século XX, começam a aparecer o que são chamadas de lógicas não clássicas, que são lógicas que de algum modo se contrapõem à lógica clássica ou algo do tipo. Bom, na lógica clássica, aqui na nossa apresentação, a gente vai discutir a sintaxe da lógica proposicional clássica, a semântica da lógica proposicional clássica e o que são chamados de extensões da lógica clássica. Será que essas extensões ainda são lógicas clássicas? É um problema que a gente vai ver. Tudo en passant. A gente vai dar sequência, então, para o que são chamadas de lógicas não clássicas. A gente vai ver, particularmente, dois sistemas só para ilustrar, que é o chamado cálculo proposicional paraconsistente e o cálculo proposicional paracompleto. E, por fim, por que estudar lógicas não clássicas? Se a gente tem lógica clássica que já perdurou ao longo de 2000 anos. Por que a gente vai ver esse tipo de sistemas diferentes? Bom, vamos à nossa apresentação. Primeiro, então, o que é lógica? O que queremos dizer quando falamos lógica? Esse é um problema filosófico, e especificamente em filosofia da lógica, que é essa disciplina que a gente está aqui. Vamos ver algumas caracterizações que alguns dicionários por aí vão apresentar sobre o que é lógica.
O Priberan, ele vai falar que a ciência do raciocinar, lógica entendida aqui como um tipo de ciência cujo objeto de estudo é o raciocínio. Então, por exemplo, a física é uma ciência cujo objeto de estudo são os objetos físicos, biologia e dados biológicas, e a lógica seria o modo do raciocínio correto, ou algo do tipo, é o estudo de como se raciocinar. O dicionário, o dicio.com.br, ele vai falar modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa e consequência, raciocínio, método, lógica moderna ou dedutiva, ou algoritmo, ou matemática, sistema científico de raciocínio que se divide em cálculo das proposições e cálculo funcional. O Michaelis fala que é parte da filosofia que se ocupa das formas do pensamento e das operações intelectuais, sequência coerente de ideias, modo pelo qual se encadeiam naturalmente as coisas ou os acontecimentos. O Cambridge vai falar que é um método científico formal de examinar ou pensar sobre as nossas ideias. O dicionário Oxford vai falar que é a ciência do pensamento sobre ou a explicação das razões para alguma coisa usando métodos formais. É um sistema, um conjunto de princípios usados para preparar um computador para performar uma tarefa particular. Repara alguma coisa aqui. Grande parte dessas definições aqui que a gente apresentou vai falar aqui, ó, raciocinar, que a lógica tem alguma coisa a ver com o modo de raciocinar, certo? Expressar a relação de causa e consequência, raciocínio, lógica moderna, matemática, científico de raciocínio, que se divide em cálculo de proposições, formas do pensamento e das operações intelectuais, sequência coerente de ideias. A formal scientific method of examining or think about ideas, sobre as ideias. Vários dessas definições vão estar tentando entender que lógica está de algum modo vinculada com o modo como nós pensarmos. A área de estudo que vai tentar entender como é o modo correto de se raciocinar. Mas, no entanto, todas essas definições aqui, ou melhor, caracterizações apresentadas, vão encontrar problemas. De modo geral, a maior parte delas reside no fato de assumir que a lógica, como área de conhecimento, disciplina, se reduz ao estudo do raciocinar. Mas isso é falso. Se fosse esse o caso, todos os sistemas de lógica estudados pela lógica, como disciplina, teriam como objeto de estudo raciocínio os métodos de raciocinar, mas isso é falso. Como a gente vai ver, lógica é uma disciplina muito mais ampla que não necessariamente tem como objeto de estudo raciocinar. Uma das aplicações da lógica, que na verdade é considerada uma parte pequena até da lógica clássica, são chamadas de teoria da argumentação. Mas não se reduz apenas a isso. É mais ou menos como você pegar toda a física e falar que ela se reduz ao modo como a disciplina para a gente poder construir objetos físicos. Não, uma parte da física, uma parte das discussões físicas, elas vão servir para a gente ajudar a construir objetos. Por exemplo, parte da física vai explicar vai entender como funciona a engenharia. A engenharia aplica parte da física. Mas a gente não reduz toda a disciplina física ao que a engenharia estuda em relação à física. De forma alguma. Cosmologia, áreas completamente diferentes, muito mais amplas. A física é uma disciplina muito mais ampla. Do mesmo modo, a lógica tem apenas como uma sub-área a discussão do método de raciocinar ou algo do tipo. Mas a gente não reduz de forma alguma a lógica a isso. E a gente vai ver que vai ter alguns sistemas que passam muito longe, são sistemas lógicos, mas passam muito longe daquilo que a gente considera como um método correto de raciocinar. Eles não dariam conta disso. A lógica é uma área extremamente ampla, não se reduzindo apenas a essas caracterizações simples. O mesmo acontece com outras áreas, como matemática, física, biologia e, claro, filosofia. Como essa não é uma aula sobre a definição de lógica, e como eu espero que vocês já tenham tido algum contato com essa área, como eu disse antes, a gente vai deixar de lado o problema de definir lógica e seguiremos para o tema principal, que é a lógica formal clássica e as lógicas formais não clássicas. Separa aqui. Só um comentário. Lógica formal e lógicas formais. Por quê? Porque tem uma área também chamada de lógica informal. Essa lógica informal, ela, digamos, seria uma disciplina que estaria parcialmente dentro da teoria da argumentação. Certo? É uma discussão que a lógica informal ela vai tentar discutir exatamente aspectos que estão fora do formalismo da lógica. Como a gente vai ver, lógica formal, por causa que a gente vai reduzir esse estudo apenas a formas e símbolos conectivos, como se fosse matemática. A gente vai matematizar o que a gente basicamente tinha com a ideia do raciocinar. Claro, a gente falando isso aqui, eu não posso deixar de ressaltar um aspecto muito importante acerca da história da lógica. A lógica, como estudo formal, de fato nasceu
lá atrás, lá nos gregos, tentando, nasceu como um método de tentar, de fato, raciocinar, estudar o nosso raciocínio, quais seriam afirmações, como a gente pode fazer afirmações a partir de outras afirmações de modo correto ou não. Ou seja, conseguir fazer deduções a partir de conjuntos de coisas que nós acreditamos e que isso implica corretamente. Se a gente pode afirmar corretamente a partir daquilo ali. Mas repara numa coisa, isso é uma abordagem da lógica que lá atrás, lá nos gregos, há 2000 anos atrás, a lógica foi uma disciplina que foi se desenvolvendo radicalmente, ao ponto de que hoje é uma coisa muito mais ampla do que apenas aquilo. É mais ou menos como se você pensasse em geometria. Lembra que os gregos fizeram aquilo chamado de geometria, não geometrias euclidianas, do Euclides? Então, aquilo ali é apenas uma das geometrias. Ela perdurou durante muitos milênios. Só que já na era moderna foram descobrir diversas outras geometrias que não são geometrias euclidianas e não deixam de ser geometrias, certo? Então a lógica começou apenas como de fato começou como um modo de entender o nosso modo de raciocinar, mas ela é uma coisa muito mais ampla e tomou um corpo muito maior. Bom, a gente tem que ver então os aspectos notacionais, porque se nós vamos falar sobre lógica formal e nós vamos matematizar isso, a gente vai precisar utilizar de notações, símbolos, para usar a lógica, para criar lógica. Bom, há uma multiplicidade de notações e símbolos lógicos na literatura, que muitas vezes servem para os mesmos propósitos. Por exemplo, uma notação pré-fixa, por exemplo, que é chamada de notação polonesa, calma que já vamos dar exemplo, se distingue de uma notação infixa, como a notação da matemática usual, que por sua vez se distingue de uma notação pós-fixa, que é chamada de notação polonesa reversa. Vamos ver uns exemplos aqui utilizando símbolos da matemática. Digamos que a gente quer falar que 2 mais 2 é igual a 4. A notação pré-fixa vai fazer o seguinte, vai colocar o igual antes de tudo, porque o igual estaria falando relação à operação 2 mais 2. Opa, tá faltando aqui um 4. Mas enfim, a notação pré-fixa ela vai colocar os símbolos antes dos números. No caso, ficaria um 4 aqui. 4 no final. Então você vai falar o quê? Que o último símbolo é igual à operação interna aqui, que é o 2 mais 2. A notação infixa é essa que nós utilizamos na matemática usual. A gente põe que a operação aqui estaria entre parênteses, no caso, 2 mais 2, e isso vai ser igual... Então agora a gente tem uma nova operação, uma nova relação aqui entre esses dois termos. Igual isso aqui, igual 4. A notação pós-fixa pensa exatamente o oposto do que estava acontecendo ali. Você coloca o 2 mais 2 aqui e o 4 fora. Então, bom, a gente tem que primeiro definir que tipo de notação que a gente vai utilizar. Pós-fixa, infixa, pré-fixa, como que vai ser. Além disso, os símbolos empregados variam bastante na literatura. A condicional material pode ser simbolizada como, por exemplo, esse símbolozinho aqui, ou pode ser essa setinha, essa ferradura ou essa setinha. Enquanto que a conjunção, que é o E, ele pode ser, por exemplo, um ponto, ou ele pode ser esse símbolo aqui, ou até mesmo esse chapeuzinho, certo? Dada essa multiplicidade, a gente tem que fixar, então, um uso de uma notação, certo? Vai ser a notação infixa, com os seguintes símbolos. Ou seja, quando a gente vai falar de lógica, se a gente quer fazer o passo a passo de tudo, primeiro a gente tem que falar, tá, que símbolos nós vamos utilizar? Bom, a gente vai utilizar, por exemplo, isso aqui. Se você viu lógica, você já deve ter visto algum desses símbolos algumas vezes, né? Variáveis proposicionais, variáveis de predicados, variáveis funcionais, metavariáveis de fórmulas, que a gente usa essas letras gregas minúsculo. Condicional material vai ser a setinha. A conjunção vai ser o chapeuzinho. A disjunção, o chapeuzinho contrário. A bicondicional são duas setinhas, vai para lá e para cá. A negação é esse símbolozinho simples aqui. Essa aqui é chamada de barra de Sheffer. Quantificadores, universal, existencial, símbolo de identidade, pertencimento, critério dos conjuntos. Conjuntos vão ser simbolizados por letras gregas maiúsculas. Conjunto vazio. Tem a noção de consequência sintática, a noção de consequência semântica. Esses são os símbolos. Certo? Mas agora a gente vem perguntar uma coisa. A gente tem que pensar uma coisa. A gente pode descrever, aparentemente, o mesmo sistema mudando as notações. Por exemplo, digamos que você, talvez você tenha feito isso quando você era criança, tenha utilizado símbolos diferentes para as letras. Então, por exemplo, ao invés de usar um Azinho, você fez seu símbolos fazendo um coraçãozinho. O B foi, sei lá, uma bolinha. O A, B, o C é um quadradinho. E você foi mudando isso. E depois você escreveu um textinho normal, utilizando esses símbolos diferentes. Você mudou a linguagem? Não, a língua ainda continua sendo a língua portuguesa. Você codificou a linguagem? Parece que não. O que você fez foi só simplesmente alterar a simbologia, os símbolos que você está utilizando. Mas
será que ao mudar o símbolo você mudou a linguagem? Não sei. Será que você, quando muda o símbolo, você muda... se a gente muda os símbolos que a gente está utilizando na lógica, a gente vai estar mudando a lógica? Aparentemente não. Mas são importantes fixar, porque assim deixa claro para o leitor o que a gente está fazendo. Certo? Isso aqui faz só um exemplo para mostrar, talvez, que você tenha... A gente não vai utilizar todos esses símbolos, eu estou mostrando alguns símbolos para que você tenha uma familiaridade. Mas vale a pena você pensar um pouco sobre isso. Será que quando a gente muda os símbolos de uma linguagem, a gente muda a linguagem? Qual que é o limite? Quais são os símbolos que talvez não possam ser modificados? O que acontece com relação às notações que nós utilizamos e a linguagem que nós estamos utilizando? Vamos discutir a lógica clássica. A gente já viu algumas notações que a gente vai utilizar. Vamos ver a lógica clássica. O que é chamada lógica clássica? Bom, há diversas lógicas que podem recair sobre essa nomenclatura. Como, por exemplo, o chamado cálculo proposicional clássico, o LPC. A lógica elementar, que é também o cálculo clássico de predicados de primeira ordem, ou o cálculo de predicados de primeira ordem clássico, ou só cálculo de primeira ordem, que já geralmente assume-se que é clássico, tá? Lógica elementar. Se envolvermos também chamada grande lógica, que seria ainda extensões maiores, a gente vai ter, por exemplo, lógicas de ordem superior, teorias do tipos, cálculo clássico de segunda ordem. E, bom, a gente pode daí também ter suas chamadas extensões, que a gente aparentemente chama de clássico, como, por exemplo, lógica modal. Lógicas modais, será que são lógicas clássicas? Bom, tudo que a gente prova na lógica clássica são provadas... Bom, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. A construção e desenvolvimento da chamada lógica clássica se remonta, como disse antes, à antiguidade clássica, com filósofos matemáticos gregos. Como também não pretendemos discutir a história da lógica clássica, vamos então deixar esse papo de lado e vamos analisar alguns aspectos importantes desses sistemas. Quais características vocês consideram essenciais para um sistema formal ser chamado de clássico? Então aqui agora eu estou falando com você aí, tá? Que fez lógica 1, ou fez lógica 1 e lógica 2. Teve contato básico, por exemplo, com lógica proposicional. Talvez você tenha feito teoria da computação e viu alguma coisa de lógica, coisa do tipo. Pense um pouquinho aí. Quando tome água. O que você acha que seriam coisas características assim que, olha, o sistema para ser chamado de clássico tem que satisfazer? Talvez princípios, chamados princípios da lógica clássica. O que você pensaria? Pensou? Muitos de vocês provavelmente vão falar alguma coisa do tipo: os princípios da lógica clássica. Terceiro excluído, alfa ou não alfa, certo? O que significa isso aqui? Uma alfa aqui vai estar designando uma proposição, como está chovendo. O ou aqui, a disjunção, significa ou. E esse símbolo é a negação, então não a proposição, nega-se a proposição, qualquer proposição. Então, está chovendo ou não está chovendo? Chove ou não chove? Certo? Isso é o chamado terceiro excluído. Princípio da não contradição. É falso que chova e não chova. Ou seja, não tem como chover e não chover ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Essa é a ideia. Isso é um princípio da lógica clássica. Ou o princípio da identidade. Se chove, então chove. Qualquer proposição implica a si mesmo. Isso aqui em lógica de predicado. Isso aqui em lógica proposicional. Em lógica de predicados, o princípio da identidade vai ser caracterizado como uma relação de identidade universal. Ou seja, para todo objeto, aqui o para todo é esse quantificador aqui, para todo objeto, x é igual a x. Ou seja, todo objeto é idêntico a si mesmo. Isso aqui são chamados de princípios da lógica clássica. Esses princípios parecem ser necessários para um sistema ser dito clássico. Mas seriam eles suficientes? Será que isso é o suficiente, então, para a gente ter uma lógica clássica? Basta satisfazer esses três princípios e a gente ter uma lógica clássica? Não, não é só isso. Tem muito mais coisas. Eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, uma delas é chamada de princípio da explosão. Da ocorrência de uma contradição, qualquer fórmula da linguagem é obtida. O princípio da explosão é um princípio que vale na lógica clássica e tem que valer em qualquer sistema da lógica clássica. Ele pode ser simbolizado como alfa e não alfa implica beta. Ou alfa implica não alfa, que implica beta. Isso aqui basicamente está querendo dizer o seguinte: se a gente tem uma contradição, a partir de uma contradição, qualquer fórmula beta se implica. Se chove e não chove, então sereias são azuis. Esse é um princípio que já tinha lá nos medievais, que eles falam que de uma contradição qualquer coisa se segue. E esse é um método de raciocinar que já existe desde os gregos, que é a ideia de que se a gente reduzir, se a gente assume uma afirmação e a gente gera um absurdo a partir dela, então aquela afirmação inicial tem que ser falsa. Pois se ela não fosse falsa, as coisas dariam um problema. A gente provaria tudo. Uma contradição.
Outra coisa também é chamado de princípio da composicionalidade, ou de Frege, que é uma outra coisa importante para a lógica clássica. Ele vai o significado de uma expressão, né? A ideia do princípio é o seguinte: o significado de uma expressão complexa é determinado pelo significado das expressões que a constituem, como também pelas regras de constituição e combinação. Assim, o significado da expressão alfa e beta dependerá do significado da proposição alfa e do significado da proposição beta. Então, o significado da afirmação complexa alfa e beta, ela é composta por duas, por esse princípio da composicionalidade. Para você entender o significado de uma fórmula composta, você tem que dividi-la e entender o significado individual das suas proposições, que estão ali conectadas, e também do modo como elas estão conectadas, ou seja, pelas regras de construção e combinação. Aqui, no caso, a gente usou a conjunção alfa e beta. E a gente tem, então, para entender o que significa alfa e beta, a gente tem que entender o que significa alfa, tem que entender o que significa beta e o que significa o E. Esse é chamado de princípio da composicionalidade de Frege. Isso é essencial para a lógica clássica. Não tendo isso na lógica clássica, você não tem, se você não tem isso no sistema lógico, você não tem o que é chamado de lógica clássica. Ah, mas pode falhar o princípio da composicionalidade? Pode, por que não? Outra coisa, vamos lá. Sintaticamente, a lógica clássica também depende do comportamento do seu chamado de operador de consequência sintática, ou dedução. Usualmente ele é definido do seguinte modo. Aqui agora, bom, se prepara e segura na cadeira, porque agora vem a parte um pouco mais chata, que é a parte definicional, mostrando passo a passo os aspectos formais. Bom, o que é uma dedução? A gente tem uma estrutura, um F, um A e um R, certo? Onde que o F é um conjunto de expressões bem formadas da linguagem. Vamos pensar assim, você tem o conjunto de letras do alfabeto, certo? Do alfabeto latino. Agora a gente tem a língua portuguesa. A língua portuguesa vai te dizer como que você pode construir palavras, certo? Isso são as regras que criam expressões bem formadas. Por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui, por exemplo, isso aqui não é uma expressão bem formada do português, mas isso aqui é. Repara, a gente está utilizando os mesmos símbolos, mas um não é uma expressão bem formada enquanto a outra é. Então, basicamente, para a gente ter falar que a gente tem uma dedução, a gente primeiro tem que falar o que é uma linguagem, certo? Definir linguagem e mostrar como se constrói palavras, se constrói expressões bem formadas. O A é o chamado de conjunto de axiomas da lógica clássica, no caso dos axiomas da lógica, sendo possivelmente vazio. A gente vai discutir isso mais à frente. E R, tá, o que são axiomas? São postulados, são algumas expressões, certo? Expressões bem formadas, que nós assumimos como verdadeiras. A gente assume ela, na verdade. A gente postula elas, essas expressões. Esses são chamados axiomas. E R é o conjunto de regras de inferência da lógica clássica, no caso da lógica. Dizemos que alfa que pertence a uma fórmula, ao conjunto de fórmulas, ou seja, dizemos que uma fórmula alfa é dedutível de um conjunto de fórmulas gama, o que representamos com gama deduz alfa, aqui embaixo, ó, gama deduz alfa, se somente se é uma sequência de fórmulas, sequência finita de fórmulas, beta 1, beta n, que também são fórmulas, é uma sequência de várias formulazinhas, certo? Então, o que eu estou querendo explicar? Eu estou querendo explicar o fenômeno de deduzir. Por exemplo, você, em algum momento, a gente vai falar o seguinte, a gente tem a proposição 1, a gente tem a proposição 2, se a gente deduz, a gente obtém uma conclusão. Por exemplo, se chover, a rua está molhada. Choveu, portanto, a rua está molhada. Isso aqui, a gente fez uma dedução. A gente tem as duas premissas, se chover, a rua está molhada e se chover, a rua está molhada e choveu, e a gente obtém uma conclusão que é a rua está molhada. Perfeito? Isso aqui, esse método, essa barra aqui, ela representa o que a gente chama de dedução. A gente está partindo de algumas coisas que nós aceitamos, que são as premissas, e obtemos alguma conclusão. Então agora eu estou querendo explicar e definir isso aqui. Essa barra, chamada dedução, ou barra de consequência sintática. Então, para fazer isso, a gente tem que sumir agora a gente tem que ser geral. Qualquer dedução vai ser, então, baseada, a gente vai ter um conjunto de fórmulas gama, seja ele qual for, vai ter uma fórmula alfa e a gente diz que gama deduz alfa, ou alfa é dedutível de gama, se somente existe um conjunto finito de fórmulas, beta 1, beta n qualquer, né? Tal que beta n é alfa, ou seja, a última fórmula dessa sequência finita, a última dela é a conclusão. Então a gente tem uma dedução, a última coisa é a conclusão que a gente chegou.
Então é basicamente a gente fazendo o seguinte, pensa no raciocínio que a gente tem para a gente provar alguma coisa. A gente parte de algumas coisas, vai raciocinando, vai mostrando que uma coisa implica outra, que implica outra, até a gente chegar numa conclusão que a gente queria. O que isso aqui está fazendo é o seguinte, isso aqui funciona do seguinte modo, a gente pega tudo que a gente foi assumindo e como a gente foi assumindo, e vamos colocar numa sequência, tal que a última coisa é a conclusão que a gente obteve. E para todas outras que vieram antes dela, certo? Para qualquer outra forma que não seja a conclusão ali, que esteja antes dela, ou ela é um axioma, ou seja, ou você já assumiu ela já de antemão, é um postulado que você assumiu, no caso da gente está falando da lógica clássica, é um axioma da lógica clássica, ou ela é uma premissa, que no caso aqui nós estamos assumindo como verdadeira, que a gente aceitou, não necessariamente se é um axioma, mas a gente aceitou como premissa, como ponto base, saída. Ou então, há um subconjunto de fórmulas, beta1, beta-n, beta1, beta-i, onde beta1, beta-i e o conjunto beta1, beta-i, o par ordenado do conjunto beta1, beta-i e beta-j pertence a uma regra. Ou seja, eu consigo aplicar uma regra de inferência através de algumas fórmulas anteriores e obter essa fórmula que eu quero, que depois eu utilizo ela novamente. Então, basicamente é o seguinte, pensa que eu estou querendo provar o C a partir de P1 e P2. P1 e P2 são minhas premissas. Eu aceitei elas, eu aceito minhas premissas. Eu quero provar que isso aqui deriva C. Mas eu não consigo provar diretamente. Eu tenho que mostrar, então, por exemplo, que para chegar em C, eu preciso de P1, P2 e uma P3 aqui, por exemplo, que é um axioma. E eu preciso aplicar o P1 ao P2 ao P3 para obter agora um P4, certo? E a partir desse P4, digamos... Não, eu chego ao C, por exemplo, aqui. Chego diretamente ao C. Então eu tive que usar o P1 e P2, que a gente já aceitou como premissas iniciais, certo? Só que a gente precisa ainda de um axioma, então a gente introduz mais um axioma, mas axiomas tem importância introduzir, porque a gente aceita ele sempre. Então a gente introduz esse axioma, usa uma regra de inferência, e daí você chega ao C. Que regras de inferência são essas? São as regras de inferência da lógica clássica, que a gente vai ver mais à frente. Mas isso aqui, então, não precisa se ater muito a isso aqui agora. Isso aqui é apenas para dar uma intuição de como que se faz um trabalho em lógica formal mesmo. Certo? Isso aqui, essa definição que eu apresentei para vocês, vai explicar o que é esse chamado de método de dedução. Sem algo parecido com isso aqui, que satisfaçam algumas propriedades que a gente vai ver à frente, você não obtém o que é chamado de lógica clássica. O que é o chamado de um teorema da lógica clássica? Nós dizemos que alfa é um teorema da lógica clássica se e somente se o conjunto vazio deriva alfa, ou seja, alfa é dedutivo de nenhuma premissa, você prova ela sem precisar de premissas. Nós iremos representar que alfa é um teorema da lógica clássica apenas como isso aqui. O alfa deduz gama, sem o símbolo do conjunto vazio aqui, certo? Mas repara numa coisa. O conjunto vazio, como assim? Você está partindo de nada para provar isso? Exatamente, eu consigo provar provavelmente a partir dos axiomas da lógica clássica. Então, a partir dos axiomas da lógica clássica, por exemplo, eu consigo derivar alguma coisa. Como os axiomas da lógica clássica são sempre aceitos, são sempre assumidos, você não precisa colocar eles lá, ele é provado do nada. Através das definições anteriores e outras que já estamos supondo como conhecidas, conseguimos demonstrar os seguintes resultados em metalógica. Por exemplo, autodedutibilidade. Se alfa pertence a um conjunto gama de fórmulas, então gama deduz alfa. Eu consigo fazer uma dedução a partir de gama que prova alfa. Monotonicidade. Se gama deriva alfa, ou seja, se a partir das premissas gama eu consigo provar alfa, derivar alfa, então, se eu tenho ainda gama e adiciono mais algumas outras premissas, algumas outras proposições naquele conjunto, faço uma união de conjuntos ali, como o gama ainda continua lá, todas as premissas de gama estão ainda lá, eu ainda consigo derivar alfa. Certo? Regra do corte. Se gama deriva delta e delta deriva φ, então gama deriva φ. Repare, se de gama eu vou conseguir derivar tudo que está no conjunto delta, e de delta eu consigo derivar tudo que está no φ, então, bom, eu consigo pular esse passo. Eu sei que então que de gama eu consigo provar tudo que está no φ. O teorema da dedução. Se de gama e alfa eu derivo beta, então a partir de gama eu derivo que alfa implica beta. O teorema da implicatividade, que é o contrário. Se gama eu derivo que alfa implica beta, então de gama e alfa eu derivo beta. Ou prova por casos.
Se gama e alfa eu derivo, por exemplo, esse aqui é um gaminha, né? Se gama grande e alfa deriva esse gaminha, e gama e beta deriva o gaminha, então gama ou alfa ou beta deriva gaminha. Isso aqui são só alguns exemplos, tá bom, gente? Eu só estou mostrando para vocês alguns resultados em metalógica, que são resultados extremamente importantes, sem o qual você não obtém a lógica clássica, lógicas chamadas de lógicas clássicas. Por exemplo, a lógica proposicional clássica, que a gente está nos atendo aqui. Uf! A gente passou, eu juro, vai ter mais uma hora ou outra algumas coisinhas formais assim, mas são importantes mostrar para vocês que talvez vocês nunca tenham tido contato com algumas coisas dessas. Então, pelo menos para vocês verem, não precisa se preocupar tanto. Mas vocês têm que entender que isso que eu estou mostrando para vocês, essa aqui, cada uma desses teoremas que metalógicos que eu falei, tem que ser demonstrados, tem que ser provados. Você tem que fazer uma prova matemática praticamente disso, mostrando como isso se segue. E é assim que é feita a lógica moderna. É isso que é feito chamada de lógica matemática. Certo? Então é importante eu mostrar para vocês, porque aqueles que viram bem, aqui eu estou mostrando o que é a lógica clássica, e para aqueles que nunca viram lógica ou lógica clássica, pelo menos aqui vocês têm uma ideia do que se trabalha lá dentro, mas repare que eu estou pegando bem no fundo, hein? Às vezes não é bem o que o pessoal da filosofia, né, trabalha. O pessoal da filosofia, nós da filosofia, temos a tendência de trabalhar mais com sisteminhas mais simples, sem nos aprofundar nessas partes mais técnicas da lógica. Mas isso aqui mesmo que é a lógica. Bom, todos os resultados anteriores são obtidos em virtude da definição oferecida para o operadorzinho de dedução. E todos esses resultados são essenciais para a lógica clássica. Por que eu coloquei esses essenciais com estrelinhas ali? Porque a gente vai ver que, de algum modo, essa estrelinha aqui do essenciais está fazendo referência aqui, ó, teorema da implicatividade, teorema da dedução. Por quê? Em sistemas que nós chamamos de lógica clássica ainda, por exemplo, lógica elementar, esses dois teoremas funcionam, mas funcionam com algumas restrições. No entanto, a ideia geral deles ainda se mantém. Se alteramos a definição de operador de consequência, que a gente viu, esse operador de dedução, alguns desses resultados podem não ser obtidos, o que resulta em sistemas ditos não clássicos. Por exemplo, as lógicas não monotônicas. O que é as lógicas não monotônicas? Vamos voltar rapidinho. O que é o teorema da monotonicidade? Repare o teorema da monotonicidade aqui. Ele vai falar que é o seguinte. Se eu tenho... Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho a premissa P1 e a premissa P2, e disso aqui eu consigo derivar C, então eu sei que se eu tenho P1, P2 e P3, seja P3 qualquer, eu ainda consigo derivar C. Porque se eu derivo de C a partir de P1 e P2, isso já consegue fazer eu provar C, como eu tenho P1 e P2 aqui, eu ainda continuo derivando C. Não tem problema nenhum. C continua sendo provado a partir daquelas premissas. É isso que o teorema da monotonicidade diz. Isso parece fazer bastante sentido para nós, né? No entanto, repara numa coisa. Pense em casos judiciais, casos jurídicos. Digamos que você está sendo acusado de algum crime, certo? E o juiz tem várias provas excelentes. Por exemplo, algum colega seu está sendo acusado de um crime de ter matado uma pessoa. E tem lá, em relação às provas do caso, tem um vídeo dele falando que ele odeia aquela pessoa. Tem várias postagens no Facebook dele acusando aquela pessoa, falando que ele iria matar aquela pessoa. Ele já declarou ódio tremendo em várias outras ocasiões. Então ele tinha motivo, ele tinha todos os motivos, ele tinha várias coisas para matar aquela pessoa. Ele morava próximo da pessoa. Foi encontrada uma faca com a digital dele lá na pessoa que morreu. Então estava lá junto com o corpo, tinha a faca com a digital da pessoa, tava tudo incriminando o cara. DNA do cara também tinha na faca, junto com coisa. E digamos que ele tinha um cortinho, esse cara tá com um corte na mão e tinha um pouco de sangue na faca também, que é o sangue dele que tava na faca. Aí, todo indício que o cara cometeu o crime. Certo? O juiz ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse conjunto de provas, vai analisar esse conjunto de provas e vai emitir uma sentença. A partir desse conjunto, então, de premissas que ele assumiu, que são provas, você não nega as provas estão lá, certo? De fato, o DNA dele é o DNA dele, a digital dele é a digital dele, a faca tá, foi ele mesmo nos vídeos que declarando ódio é ele mesmo, tudo é verdade, tudo aquilo. O juiz, a partir daquilo, diz, ele é o culpado e ele vai ser preso, ele tem que ser preso por isso, ele então dá a sentença.
a partir disso. A sentença é a conclusão do raciocínio que ele obteve, que é a sentença, na verdade, foi culpado, ele é considerado culpado. Essa é a conclusão de todo o raciocínio baseado nas provas anteriores. Só que agora, se o raciocínio se a lógica que funciona é monotônica, se eu tenho todas essas provas são verdadeiras, se eu adicionar mais prova ali, se eu adicionar mais alguma coisa ali, não vai fazer diferença. Se ele é culpado, a partir daquele conjunto inicial de provas, eu demonstro a culpa dele. Se o sistema é monotônico, a partir daquele conjunto e mais quantos outros você quiser, mais outras provas você quiser, ele vai continuar sendo culpado. Mas pensa que agora, o seu amigo então demonstra lá, por A mais B, que tem uma filmagem dele no meio do oceano, fazendo um cruzeiro nos dias da morte da pessoa. Ele dá várias provas que ele estava lá o dia inteiro num cruzeiro. Do outro lado do mundo. No dia e na hora ele estava do outro lado do mundo, tem filmagens independentes que provam isso. Então você tem filmagens independentes que o cara está do outro lado do mundo, na hora da morte. Tem provas do cruzeiro, as pessoas do cruzeiro, que ele não teria como sair daquele lugar nem nada. Então fica aquela coisa. A partir do momento que você introduz esse conjunto de provas, esse conjunto novo de provas, o juiz, provavelmente, tendo bom senso, vai falar, bom, então a gente não pode culpar esse cara como sendo assassino. E ele fala, eu cortei minha mão em outra coisa, lá no barco, tem sangue dele lá no barco. Se a lógica fosse monotônica, ao introduzirmos esse conjunto de novas evidências, ainda assim o juiz teria que declarar esse cara culpado, porque se a partir do início você declarou que ele era culpado a partir desse conjunto inicial de provas, você introduzir novas provas vai ainda permitir você continuar derivando que ele é culpado. Mas o raciocínio jurídico é não monotônico. Ou seja, quando você introduz uma informação a mais, a sua conclusão pode deixar de ser obtida, ainda que inicialmente ela fosse obtida com as premissas que você tinha já. Entenderam? Essa é a diferença de raciocínio no monotônico. Por exemplo, aqui, o raciocínio que a gente utiliza no direito. Tá, desculpa, só mais uma coisa. Por que o raciocínio não monotônico? Como eu disse, a prova da monotonicidade, que é esse teorema aqui, que se gama deriva alfa, então gama ou delta deriva alfa, para se demonstrar isso aqui, você demonstra porque isso aqui, como chama? Esse operador de dedução, que é o operador de dedução da lógica clássica, foi definido daquele jeito ali que a gente fez anteriormente, com aquelas características. Para você impedir que a lógica seja monotônica, você tem que definir o operador de dedução de outro modo. Quando vocês definem o operador de dedução de outro modo, você já não está mais em lógica clássica. Daí você estaria em lógicas chamadas de lógicas não monotônicas, que são lógicas não clássicas. Bom, ok. Temos problemas também para dar uma definição precisa do que queremos dizer com lógica clássica. Certo? Então a gente agora vai deixar isso de lado. O problema já estava problemático antes. A gente não conseguia direito dizer o que era lógica de modo geral. Era lógica como disciplina. Tudo bem, a gente entendeu intuitivamente, a gente entende intuitivamente, vamos dar prosseguimento. A gente foi dar prosseguimento com a lógica clássica. E bom, a gente também tem alguns problemas com lógica clássica. O que é bem lógica clássica? É só satisfazer aquilo ali? Não. Só os princípios? Não. Tem muitas mais coisas. O dedução tem que ser aquela, o princípio da composicionalidade de Frege, aqueles teoremas que eu provei anteriormente, a natureza dos operadores, eles têm que ser definidos de modo, conjunção, disjunção e negação, eles têm que ser introduzidos no sistema de modo que satisfaçam as características usuais que a gente já vê nos sistemas chamados de lógica clássica. Se não oferecer, por exemplo, conjunção, não for verdadeiro, quando as duas proposições que estão juntas forem verdadeiras, aquilo não é a conjunção da lógica clássica. Se você colocar aquilo lá, você pode não obter mais a lógica clássica, se o operador de conjunção for diferente. Mas então, vamos focar em algum sistema da lógica clássica. Vamos analisar então a lógica proposicional clássica. Bom, tem muito sistema. A gente vai ter, por exemplo, lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem, teoria clássica de conjuntos, que também pode ser dito de lógica clássica, mais ou menos. Enfim. Vamos focar em lógica proposicional clássica. A gente vai enfrentar o seguinte problema. Qual a formalização da lógica proposicional clássica? Qual das diversas formulações? Ao desenvolvermos a lógica proposicional clássica, além de fixarmos a notação, que a gente falou lá atrás, os símbolos que a gente vai utilizar, precisamos também escolher a notação, as definições básicas, como a definição de o que são o operador de consequência lógica, o que é um teorema, esse tipo de definições, o que são as expressões bem formadas, como se define expressões bem formadas. Dependendo do modo como você definir expressões bem formadas, você pode ter, então, expressões com um conjunto infinito de símbolos. Isso na lógica clássica não é permitido. Você não pode ter uma expressão infinita. Sempre são expressões finitas.
Se você tiver em lógicas com expressões infinitas, está chamando de lógicas infinitesimais? Lógicas infinitárias. Lógicas infinitárias. Nas lógicas infinitárias, você pode ter ou expressões infinitas, ou então conjuntos infinitos de formas. Certo? E para você fazer uma derivação, por exemplo, a partir de conjunto ordenado infinito de formas. E isso não pode na lógica clássica. Então, também tem que tomar cuidado quando você vai definir como se expressões bem formadas. Tudo você tem que tomar muito cuidado para você obter a lógica clássica. Mas além disso tudo, a gente ainda não falou quais são os axiomas, quais são as regras de inferência, como as coisas funcionam. Então agora a gente tem que escolher quais são eles, para a gente formalizar, de fato, a lógica. Quais serão os conectivos primitivos? E quais, se haverá alguns, serão os conectivos definidos? O sistema será do estilo Hilbert, chamado, isto é, sistema através de formalização axiomática. A gente vai ter vários axiomas e algumas regras de inferência. Ou então não, a gente vai fazer um sistema... se sim, vai ser quais serão os axiomas, se houver, e quais são as regras de inferência. Aqui, repara que eu citei aqui, ó, Carroll, 1895. Agora vem umas partes interessantes aqui, tá? Esse Carroll é o Lewis Carroll. É o mesmo cara que escreveu Alice no País das Maravilhas. E ele foi um grande lógico, foi um grande matemático. E esse texto aqui ele escreveu por um dos maiores periódicos de filosofia do mundo, desde esse período ainda é um dos maiores periódicos de filosofia, que é chamado Mind. Ele escreveu um artigo no qual ele demonstra, através de uma historinha, que é o nome é O que a Tartaruga Disse para o Aquiles. E através daquilo ali, ele faz uma anedotazinha, uma brincadeirinha ali, e na verdade, no fundo, ele está querendo mostrar que você não pode ter sistemas que tenham só axiomas sem regras de inferência. Regras de inferência eles vão ensinar como a partir de um conjunto de premissas, de um conjunto de proposições, você obtém outra proposição. Como pegar um conjunto de proposições, você consegue obter outra proposição. Se você tiver só axiomas, você só pode fazendo substituições de preposições e proposições ali. Então você tem um axioma que tem 5 proposições. Aí você pega todas as proposições e substitui por outras coisas. Você vai obtendo só substituições, você nunca obtém algo novo. Ou seja, regras de inferência permite você sair de um conjunto de coisas e ir para outra. Você sair de um conjunto de proposições e obter uma proposição. Algo muito parecido com o que a gente está fazendo com um operador de consequência, né? Mas regra de inferência você não precisa necessariamente obter consequências diretas. Mas algo parecido. O que acontece é o seguinte. O Lewis Carroll mostra. Você nunca pode ter um sistema só com axiomas. Senão você nunca obtém conclusões. Você nunca conclui nada. Você só substituições e nunca chega a lugar nenhum. Você precisa ter pelo menos uma regra de inferência. Em contrapartida, você pode também ter um sistema que, de outro modo, a formalização não tomará uma abordagem axiomática, mas sim a chamada dedução natural, tal como proposta por Gentz. O que é isso? No sistema de formalização axiomática, você precisa ter axiomas e pelo menos uma regra de inferência. Mas você pode ter a chamada dedução natural, fazer uma lógica clássica a partir da dedução natural, onde você não tem axiomas, você não tem postulados que você assume como certos. Você só tem regras de inferência, regras de como as coisas se inferem, sem axiomas. Então, você grave isso. Um sistema formal sempre precisa ter pelo menos uma regra de inferência, tendo ou não tendo axiomas. Se tem axioma, a gente sabe que tem pelo menos uma regra de inferência. Ou então, pode não ter axiomas, vai ter várias regras de inferência. Bom, vamos nos ater aqui só então vamos para facilitar um pouquinho, só nos ater às formalizações axiomáticas da lógica proposicional clássica. Aqui vai ser só um aspecto histórico, só para mostrar algumas coisas, certo? Em qual formalização? Em qual das diversas formalizações? Por exemplo, o Bertrand Russell e o Whitehead, no Princípio Matemática, eles assumem como conectivos primitivos a disjunção e a negação, definindo então a condicional como alfa implica beta, a afirmação alfa implica beta, ela é definida, ela é equivalente a não alfa ou beta, certo? Então o que a gente fez? A gente tem como conectivo primitivo, assumido no sistema, disjunção e negação, e através desses dois, disjunção e negação, repara que através da negação e da disjunção a gente definiu o conectivo de condicional, tá vendo? Isso aqui é chamado de conectivo definido. A gente define ele através dos conectivos primitivos. Como regras de inferência, ele introduz o modus ponens. Modus ponens, caso você não saiba, é se P implica Q e eu tenho P, portanto, eu tenho Q. Essa é a regra de inferência. Se P implica Q, P logo Q. Essa é a regra de inferência e a substituição, que a substituição geralmente é assumida já em todos. E a gente tem os seguintes esquemas de axiomas. Alfa ou alfa implica alfa ou beta implica beta ou alfa ou beta ou gama implica que beta ou alfa ou gama,
Alfa implica beta, implica que gama ou alfa implica que gama ou beta. Repara, isso aqui é uma formalização da lógica clássica. Isso aqui, com esses axiomas, são 5 axiomas, tá vendo? Com esses 5 axiomas você obtém, tal como foi obtido pelo Bertrand Russell e pelo Whitehead no princípio matemática. Essa é uma das formalizações axiomáticas da lógica clássica. Com a regra com modus ponens, como eu disse, definindo o condicional daquele modo, assumindo apenas como conectivos primitivos a negação e a disjunção. Kleene, que é um lógico muito importante também do século XX, ele introduz como conectivos primitivos, agora já está em outra formalização da lógica clássica, a conjunção, a disjunção, a condicional e a negação, tomando apenas o modus ponens, como a gente viu, com regra de inferência e os seguintes axiomas. Alfa implica beta, implica alfa. Alfa implica beta, que implica gama. Implica que alfa implica beta, então alfa implica gama. Alfa e beta implica alfa. Alfa e beta implica beta. Se alfa implica beta, que implica alfa ou beta, certo? Se alfa implica beta, em alfa e beta. Opa. Alfa implica alfa ou beta, beta implica alfa ou beta. Alfa implica beta e beta implica gama, então alfa ou beta implica gama. Se alfa implica beta e alfa implica não beta, então não alfa. E não alfa implica alfa. A dupla negação de alfa implica alfa. Essa aqui é a formalização do Kleene. De novo, apenas com a conjunção, disjunção, condicional e negação, modus ponens e esses axiomas. Certo? Mas agora a gente pode ter uma outra formalização. Formalização do Mendelssohn, por exemplo. Ele vai assumir apenas a condicional e a negação, então ele só tem 2 conectivos, condicional e negação, como primitivo. O modus ponens como regra de inferência. Modus ponens, P implica Q, P logo Q. Como regra diferencial. E os seguintes axiomas. Se alfa implica beta, implica alfa. Alfa implica beta, implica gama. Alfa implica beta, então alfa implica gama. Não alfa implica beta, não alfa implica não beta, então alfa. Apenas com esses 3 axiomas aqui, Mendelssohn consegue demonstrar tudo que se prova com a lógica proposicional clássica. Assim ele formaliza a lógica proposicional clássica. Repara, a gente já viu algumas formalizações diferentes, certo? A gente já viu do Russell, a gente viu do Kleene, a gente viu agora do Mendelssohn. Mas tem um cara chamado Meredith. O autor introduz apenas a negação e a condicional, novamente, então 2 conectivos primitivos, negação e condicional como primitivo, o modus ponens como regra de inferência, só que, de modo espontoso, ele introduz apenas um axioma. Então você tem uma regra de inferência, certo? 2 conectivos, negação e condicional, 2 conectivos, uma regra de inferência e um axioma. O axioma é esse aqui. Eu não vou ler que ele é gigantesco. Mas com esse axioma só, você utilizando o modus ponens, as regras de substituições de formas, tudo, você obtém tudo que se demonstra na lógica clássica. Ah, mas eu quero até a conjunção. Então você introduz como definida a conjunção. Você define a conjunção em termos de negação e condicional. Ah, eu quero até a disjunção. Define a disjunção em termos de negação e condicional. Ah, eu quero até a bicondicional. Então define a bicondicional em termos de condicional e conjunção. Ou, no caso aqui, negação e condicional, no final das contas. Mas é assim que Meredith vai caracterizar, uma das caracterizações minimais da lógica clássica é essa aqui. Se obtém a lógica clássica. E agora, de modo mais bizarro ainda, late a negação incondicional. Negação incondicional. O Nicot, em 1917, ele utiliza apenas um conectivo, que é chamado de barra de Scheffer, um primitivo, não 2, apenas um conectivo, primitivo, barra de Scheffer, um modus ponens, uma forma de modus ponens, que eu mostro ali, com uma regra de inferência, e um axioma. O axioma é esse aqui, gigantesco, e o que é chamado de modus ponens de Nicot, né, que é alfa, e alfa Scheffer beta, se deriva beta. Se deduz beta. Ou seja, ele tem um axioma, uma regra de inferência e um conectivo só na lógica dele. E ele obtém tudo que a gente considera como sendo da lógica clássica. Ah, mas e a conjunção? Define em termos de barra de Scheffer. E a disjunção? Define em termos de barra de Scheffer. E a negação? Define em termos de Scheffer. Você utiliza a barra de Scheffer como conectivo primitivo e você vai definindo os outros conectivos que são importantes para a lógica clássica. Você viu lógica clássica, de novo, você já conhece os outros conectivos que eu estou dizendo, que é a conjunção, que é a disjunção, bicondicional e coisas do tipo. Nicot foi um cara genial no começo do século XX fazendo um negócio desse aqui. Ele reduziu a materialização mínima da lógica clássica, que apenas com um axioma, uma regra de inferência e um conectivo, ele demonstra toda a lógica clássica. Bom, você viu a quantidade de formalizações diferentes? Várias, né? Muitas. Mas ainda. E aí, qual que você vai escolher para agora formalizar a lógica clássica? Será que todas elas são
A gente vai para o aspecto sintático, vai para o aspecto semântico. Antes de lá, será que todas elas que a gente viu, todas as formalizações diferentes, batem com a lógica clássica? Se prova que aparentemente sim. Tudo que você prova que a gente considera um sistema clássico, se demonstra, por exemplo, aqueles teoremas famosos que eu tinha dito lá anteriormente, nos princípios da lógica clássica. Terceiro excluído, alfa ou não alfa. Se demonstra com Nicot, se demonstra com a formalização do Russell, do Mendelssohn, todos eles se demonstram isso. O princípio de identidade, a autoimplicação, P implica P, alfa implica alfa. Terceiro excluído, já falei, a não contradição, não é o caso que alfa e não alfa, também se demonstra nesses sistemas. Ou você tem uma fórmula, por exemplo, no Nicot, como eu disse, você não tem disjunção, você não tem a conjunção, só tem o Scheffer. Então, você define esses outros operadores e prova esses outros operadores. Você prova para esses outros operadores. Perfeito? Então, assim, repara, o que a gente chama de lógica clássica, se a gente for fazer tudo certinho, for fazer do zero, ter o formalismo e o rigor que a gente espera dos lógicos, a gente vai ter um trabalho muito minucioso de definir exatamente o que nós estamos querendo falar. Tem que definir o que é a lógica clássica, de escolher uma formalização, uma anotação. Se mudar a anotação, dificulta às vezes o modo como você vai apresentar as coisas. Mas imagina, você tem um axioma só e só tem uma regra de um operador, só o Scheffer. E você tem a anotação polonesa, em que os símbolos vão lá atrás, as coisas às vezes não ficam tão intuitivos. Então, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer ter esse rigor para definir exatamente o que nós estamos querendo. Quando a gente fala de lógica clássica, a gente tem que ter em consciência que às vezes a gente está usando um sistema, mas tem outros que a gente pode utilizar que também são clássicos, que às vezes são formalizações um pouco mais fáceis para aquilo que a gente está querendo trabalhar. Por exemplo, hoje em dia, assim, vale a pena você utilizar o Nicot, por exemplo, para programação, que é um símbolo mais enxuto, você só tem um símbolo e tudo, e as coisas facilitam um pouco. Mas para a gente trabalhar no dia a dia, não faz sentido nenhum a gente querer trabalhar com o Nicot, porque depois você vai ter que ficar convertendo tudo em barra de Scheffer, o axioma é gigantesco. Às vezes é melhor você trabalhar com dedução natural, que não tem axioma, só tem regra de inferência. Ou então trabalhar talvez no sistema do Kleene, que tem um conjunto bem grande de axiomas que facilita muito a nossa vida. Então tudo isso vai depender, tem os aspectos pragmáticos da lógica também, que é o uso que a gente vai fazer da lógica. E todos esses sistemas são aparentemente clássicos, pois se mantém, preservam-se exatamente todos os mesmos teoremas. Tudo que se prova com um desse sistema, com uma dessas formalizações, se prova com outro. Às vezes você só tendo que traduzir o que está querendo dizer para um para o outro. Porque no caso, um você não tem conjunção, mas o outro só tem Scheffer. Então você tem que fazer uma coisa, muda para cá e outra para lá, mas se você definir certinho os conectivos, prova-se tudo. Mas até aqui a gente só falou então dos aspectos sintáticos da lógica proposicional clássica e os aspectos semânticos. Usualmente, para a lógica proposicional clássica, construímos uma semântica de valorações. Essa semântica funciona através de atribuição dos chamados valores de verdades para cada proposição atômica. O que a gente vai fazer? A gente tem várias... Você viu lógica, você lembrar, a gente vai ter várias proposições. P, chove. Não P, não chove. Sei lá, Q, a rua está molhada. Coisas do tipo. E agora a gente vai atribuir, na lógica proposicional, usualmente a gente faz uma semântica valorativa, a gente vai falar para as proposições atômicas, ou seja, P, Q, vai falar quando que P é verdadeiro e quando que P é falso. E a gente vai atribuir valores, se P é verdadeiro ou se P é falso naquelas circunstâncias. E através de certas regras, ele vai atribuir os valores de verdade também para as proposições complexas. Lembra o princípio da composicionalidade que eu falei? O significado de uma proposição complexa como alfa e beta, ela é expressa pelo valor de alfa, pelo valor de beta, pelo significado de alfa, significado de beta e o modo como aquele símbolo ali, o E, funciona. O que eu estou falando aqui no final das contas? Com a semântica a gente vai fazer o quê? O significado de alfa e beta vai depender do valor de verdade que você está atribuindo. O valor de verdade disso aqui, dessa posição complexa, vai depender do valor de verdade de alfa, do valor de verdade de beta e do modo como o E funciona. A afirmação alfa e beta é verdadeira quando alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro. Porque o E, a conjunção, diz isso. Então a gente tem que alfa e beta é verdadeiro, por exemplo, é verdade quando alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro. Se em qualquer outra situação, se alfa e beta são falsas, então a regra diz que a conjunção é falsa. A conjunção de alfa e beta é falsa. Então, se você viu lógica, você lembra disso aqui, provavelmente. Se viu tabela de verdade ou algo do tipo. Se não, dá para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Que a gente vai atribuir proposições, a gente vai pegar as proposições, a gente vai atribuir e falar, olha, aqui ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Se ela for verdadeira e beta for verdadeiro, então a conjunção das duas é verdadeira também. Se uma for verdadeira e outra falsa, então não, a conjunção é falsa. Isso aqui que a gente está fazendo. Mas o que são valores de verdade? Bom, valores de verdade, tem que entender o seguinte. Deixa eu explicar uma coisa.
eu tô, ao longo de toda essa apresentação, querendo mostrar para vocês que o que a gente considera como lógica é algo muito mais amplo. E muitas dessas coisas às vezes vocês não viram, talvez. Então eu só vou mostrar algumas coisas importantes que seriam interessantes para vocês terem visto uma vez na vida. Seja V, o conjunto de valores de verdade, igual o D unido com o D'. Tá? E de tal modo que D, a intersecção entre D e o D' é um conjunto vazio. Ou seja, não tem nada que pertença a D e D' ao mesmo tempo. Os conjuntos são disjuntivos. Ou está em D'. Tudo que tiver em V, ou está em D ou está em D'. E nunca pode estar nos dois porque a intersecção dele é vazia. Certo? Não tem nada que pertença aos dois conjuntos ao mesmo tempo. A gente vai chamar esse conjunto V de valores de verdade, tal que, se x é um valor de verdade, se x pertence a V, e x pertence a D, a gente diz que x é valor designado. Se x pertence a V e pertence ao D', e não pertence ao D, pertence ao D', a gente fala que é um valor não designado. Então a gente tem os valores de verdade vão se distinguir entre dois conjuntos, tal que um são dos valores chamados designados e o outro dos valores chamados não designados. Tudo bem? O que significa isso? A gente vai ter... A gente vai ver mais à frente. Repare que eu não disse aqui que o meu conjunto de valores de verdade é 1 ou 0, é V ou F, onde 1 ou V representa o verdadeiro, ou F ou 0 representa o falso. Repara que eu não falei de verdadeiro ou falso, eu não falei de 1 e 0, V ou F. Eu falei que olha, tem dois conjuntos, um D e um D'. Isso aqui tem uma importância fundamental aqui. O conjunto V pode ser composto por infinitos valores. Quando a gente vê, vocês, por exemplo, geralmente quando você vai ver lógica clássica, a gente geralmente tem a intuição de falar sobre verdade e falsidade só. Na verdade, você pode ter lógicas chamadas lógicas polivalentes. A gente pode ter lógicas com infinitos valores de verdade. O cardinal de V pode sequer ser enumerável. Ou seja, pode ser maior que o conjunto. A reta, ele pode ser, por exemplo, a reta dos reais. Ele pode ser maior que o conjunto de todos os números naturais. Por exemplo, eu posso atribuir valores que estão entre 0 e 1. E se você sabe, a reta entre 0 e 1 tem o cardinal dos números reais, que ela é estritamente maior do que os números naturais. Então a gente teria valores de verdade que são maiores do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Certo? A gente vai ter um conjunto absurdo de números, de valores de verdade que a gente pode atribuir. E são muito mais, ou seja, são muito mais que apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Certo? Nós, na filosofia principalmente, temos o costume, geralmente, de trabalhar apenas com verdadeiro ou falso. Mas não há necessidade. A questão é por que você está trabalhando com um sistema com apenas dois valores de verdade? Por que você pode trabalhar com sistemas com infinitos valores de verdade? Aí vem a pergunta, para que você quer infinitos valores de verdade? Tudo. Aí, agora, lembre-se novamente, tem uns aspectos pragmáticos. O que você está querendo usar a lógica? A lógica clássica, usualmente, ela é feita em sistema bivalorado. Você vai ter o verdadeiro ou falso, o 0 ou 1, o V ou F. Certo? Que são o V é o verdadeiro, é o valor designado, que a gente chama, e o valor não designado é o F. A gente pode só trabalhar com esses dois, V ou F na lógica clássica. E se a gente tivesse, então, a gente pode criar, então, uma semântica com infinitos valores de verdade e ainda assim continuar obtendo a lógica clássica? Essa é uma outra questão. O que é importante no final é a gente separar, isso é essencial, separar o que a gente chama de valor designado para aquilo que a gente chama de valor não designado, ou o que a gente chama de valores são considerados verdadeiros e valores considerados falsos, uns e zeros, coisas do tipo. Na lógica proposicional clássica, como disse, a gente usualmente constrói uma semântica equivalorada, cujos valores é V ou F, ou 1 ou 0, ou verdadeiro ou falso. V e 1 representa o verdadeiro e F ou 0 representa o falso. Além de usualmente chamarmos V de valor designado, F ou 0 ou falso de valor não designado, também. Tendo conjuntos de valores, constrói-se então uma função que atribui para cada proposição atômica um valor de verdade. E, seguindo certas regras, determina quando uma proposição complexa terá um valor de verdade. Vamos ver o que é uma valoração na lógica proposicional clássica. É uma função, então, aqui eu vou fazer a funçãozinha aqui. A gente tem um conjunto aqui de todas as expressões bem formadas da lógica, P, Q, R, S, certo? E aqui a gente tem os valores 1 e 0, ou V ou F, tanto faz. Esse aqui é o meu conjunto de valores, certo? E esse aqui são as minhas fórmulas. E a gente vai ter uma função agora que a gente chama função valoração. Ela vai pegar uma proposição e vai falar se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela vai para 1. Se ela for falsa, ela vai para 0. Aí o R é verdadeiro e S é falso, por exemplo. Repara numa coisa.
você não faltou suas aulas de matemática ainda, você vai lembrar que numa função, isso aqui pode acontecer. O P e o R, por exemplo, podem ter o mesmo valor aqui, valor 1, a função. Certo? Mas uma coisa que não pode acontecer é P ter dois valores. P, para ver se é uma função, ela só pode pegar um objeto daqui e levar para um objeto daqui. Um objeto não pode ir para dois, certo? Sair daqui e ir para dois lugares. Senão não seria uma função, seria uma relação. Então, bom, o que acontece? Uma valoração para LPC é um mapeamento, uma função, né, de que pega um conjunto de fórmulas, expressões bem formadas e leva em 1 e 0. Sendo F o conjunto de formas de LPC e 1 e 0 o conjunto de valores de verdade, onde 1 é o designado, é o verdadeiro, e o 0 o não designado, falso. Tal que, agora vem as condições da nossa definição. O valor de verdade, se o valor de verdade de alfa é 1, então o valor de verdade de alfa é diferente de 0. Isso aqui, repare bem, essa condição A, ela sai como uma obviedade. Por quê? Porque a gente tem dois valores de verdade. A gente disse que o conjunto V de valores de verdade ele é disjunto, ou pertence ao designado ou não designado. Nada pertence aos dois, certo? Então você tem 1 ou você tem um 0. E você tem uma função valoração. Se a função pega alfa e leva em 1, então ele não pode levar em alguma coisa diferente de 1 ao mesmo tempo. Só pode levar em 1, certo? Qual que é a única coisa que você tem diferente de 1? 0. Então ele não pode ser 0. E vice-versa. Se ele é 0, não pode ser 1. Isso é óbvio, isso se demonstra rapidamente. Mas eu coloquei aqui para deixar claro. O valor de verdade de uma negação na lógica clássica é verdadeiro, ou seja, uma negação não alfa é verdadeiro, se alfa for falso. Se somente se alfa for falso. E não alfa é falso se alfa é verdadeiro. A afirmação não está chovendo é verdadeira, é verdadeiro, se somente se a afirmação está chovendo é falsa. Ou, de outro modo, se a afirmação está chovendo é verdadeira, você olha ali, está caindo chuva, se eu falasse para você, eu juro para você que não está chovendo, eu estaria contando uma mentira, uma falsidade, certo? A condicional, como que funciona? Alfa implica beta, tem valor 1, ou seja, se chover a rua está molhada, tem valor 1, se a afirmação está chovendo é falsa, ou a afirmação a rua está molhada é verdadeira. É bizarro? Mas se você viu lógica clássica, você sabe o porquê disso. Você deve ter visto o que é essa condicional, também chamada de condicional material. A conjunção, como tinha dito antes, a conjunção de alfa e beta é verdadeiro, alfa e beta é verdadeiro, se e somente se alfa e beta são verdadeiros, ou seja, se alfa é 1 e beta é 1, ou o valor de alfa é igual ao valor de beta é igual a 1. Se o valor de alfa e beta foram diferentes, então a afirmação alfa ou beta é falsa. Entenderam? A afirmação alfa ou beta é verdadeiro, quando que alfa ou beta, a fórmula complexa, alfa ou beta é verdadeiro? Bom, ou alfa é verdadeiro, ou beta é verdadeiro. Basta que uma delas sejam verdadeiras, alguma dessas proposições mínimas aqui internas sejam verdadeiras, que a afirmação inteira vai ser verdadeira. A afirmação alfa ou beta vai ser verdadeira. E uma bicondicional. O valor da bicondicional é verdadeiro se somente se alfa tem o mesmo valor que beta. Se eles tiverem o mesmo valor, seja ele qual for, ambas falsas ou ambas verdadeiras, ela tem o mesmo valor. E o Sheffer? Quando que o Sheffer é verdadeiro? Alfa, Sheffer, beta. Aquela estranha lá, aquele conectivo que o Nicole usou com um só. Com um único conectivo. Alfa, Sheffer, beta é verdadeiro se somente se alfa tem o mesmo valor de beta que se ambos falsos. Repara que ele é exatamente o contrário da conjunção. A conjunção aqui, ó, o D, repara só. Deixa eu fazer uma coisa. Vai ficar com isso aqui. Facilitar a vida. Repara nisso aqui e nisso aqui. A conjunção diz alfa e beta é verdadeiro quando alfa tem o mesmo valor de beta, que é 1. E o Sheffer alfa, Sheffer, beta é verdadeiro quando alfa tem o mesmo valor de beta, que é falso. Se as duas formas forem falsas, alfa, Sheffer, beta é verdadeiro. Se as duas formas forem verdadeiras, alfa e beta é verdadeiro. Legal? Viram uma coisa diferente, pelo menos, que é o Sheffer. Se vocês fizeram lógica clássica, vocês viram como funciona a definição de valoração. Através dessa valoração, podemos então construir, por exemplo, as chamadas tabelas de verdade. Construir tabelinha que a gente vai atribuir circunstâncias. Quando que a afirmação alfa e beta é verdadeira? Na condição em que as duas são verdadeiras, verdadeira. Se uma é falsa, verdadeira, vai fazendo isso. Além de podemos também demonstrar resultados como alfa é verdadeiro ou alfa é falso. Alfa ou não alfa é verdadeiro, sempre verdadeiro. É uma fórmula, é uma tautologia que é sempre verdadeira. Não é possível que alfa seja igual a 1 e alfa seja igual a 0. Aquilo que eu falei. Se fosse isso aqui possível,
Vzinho ali, o V, não seria uma valoração. A valoração de não alfa e não alfa é igual a 1, ou seja, o princípio da não contradição é um teorema, é uma tautologia. O teorema da não contradição é uma tautologia da lógica clássica, é sempre verdadeiro. Como que você prova isso aqui? Tenta atribuir valor, tenta provar que isso aqui é zero. Supõe que isso aqui é zero. Você sabe quando isso aqui é zero pela definição anterior. Aí você vai vendo e prova que isso aqui daria obteria uma situação na qual a fórmula alfa teria valor 1 e valor 0. E como uma fórmula nunca pode ter dois valores, porque senão seria uma função, então isso tem que ser 1. Alfa e não alfa tem valor 0, sempre falso. Por quê? Supõe que alfa e não alfa seja valor 1. Se alfa e não alfa tem valor 1, então alfa tem valor 1 e não alfa tem valor 1. Se não alfa tem valor 1, então alfa tem que ter valor 0. Mas daí é um caso que você tem alfa com valor 1 e alfa com valor 0. Mas você lembra que eu falei que o valor de uma fórmula nunca pode ser diferente? Se alfa é verdadeiro, então ele não pode ser falso, ele não pode ter valoração falsa. E se ele é falso, não pode ter valoração verdadeira. Por quê? Porque senão seria uma função valoração. Função valoração só pega uma fórmula e leva em um lugar só. A gente só leva no 1, a gente não pode levar no e no 0, senão deixa de ser uma função. Aquilo que eu falei antes. Afirmação alfa implica alfa tem valor 1, e por assim diante. Você consegue provar mais um monte de coisas, tá? Isso é semântica da lógica clássica. A gente vai definir a noção de satisfação. Eu vou passar isso aqui, se vocês quiserem, pause e dar uma lida. É interessante, pelo menos se vocês verem alguma vez isso, certo? Talvez eu vou citar alguns livros no final, que são livros interessantes, se vocês querem dar uma olhada. Você vai ter o que é chamado de definição de consequência semântica. Então, dizemos que uma fórmula beta é uma consequência semântica de uma fórmula alfa, na lógica proposicional clássica, se, para toda valoração de alfa que pertence ao designado, ou seja, todo caso em que alfa é verdadeiro, beta também é verdadeiro. Beta também tem valor designado. Tá vendo? Todo caso em que o valor de alfa pertence ao designado, ou seja, é verdadeiro, temos que beta pertence ao designado, ou seja, beta também é verdadeiro. Isto é, em toda valoração V que atribui valor designado para alfa, é também uma valoração que atribui valor designado para beta. Escrevemos que alfa implica beta, se esse é o caso, e alfa não deriva-se beta, caso contrário. É consequência semântica, tá, gente? Eu falei implicação, vai ser consequência semântica, não é derivação. O que é uma tautologia? Bom, seja alfa uma fórmula da nossa lógica. Dizemos que alfa é uma tautologia do nosso sistema, se somente se para toda valoração, qualquer valoração V, o valor de alfa é designado. A gente representa isso aqui simplesmente como gama, alfa é derivado do vazio. Por quê? Porque em toda valoração alfa tem que ser verdadeiro. Não tem como assumir ele como falso, que se você assumir como falso, você vai obter lá que a fórmula tem dois valores de verdade, que é impossível. Não pode acontecer isso. Na mesma valoração, cada fórmula tem apenas um valor de verdade. Aí se você só assume que tem, por exemplo, falso, uma fórmula S, assume que ela é falsa, e dá uma situação que dá esse problema, que uma fórmula tem dois valores de verdade, então você tem que assumir que ela sempre é verdadeira. Porque se ela fosse falsa, teria uma contradição semântica. Né? Que é uma contradição semântica é isso. É um caso em que uma fórmula tem dois valores de verdade. Todos esses resultados são esperados na lógica proposicional clássica. Não são esperados, são essenciais para a lógica clássica. Certo? Indiferente à sua formalização, esses resultados devem ser obtidos. Se a gente estiver formalizando com Nicot, a gente está falando com Meredith, o Russell, Kleene, Mendelssohn ou qualquer outra formalização, esses resultados têm que ser obtidos. As definições que a gente fizer para o operador de consequência tem que ser tal que obtenha esses resultados. Certo? Portanto, se alterarmos a semântica, estamos ainda trabalhando com a lógica proposicional clássica? Bom, eu falei de valores designados e não designados. A gente usou o 1 e o 0 apenas, né, para representar uns valores lá. Mas se a gente tiver com um conjunto infinito de valores, será que a gente ainda obtém o que chama de lógica clássica? A gente tem um conjunto infinito de valores de verdade, a gente ainda poderia dizer que está na lógica clássica? Isso é um problema em filosofia da lógica. Se você tem infinitos valores de verdade, se você está no mesmo sistema ou não. Além disso, tudo que vimos, temos também as chamadas extensões conservativas da lógica clássica. Mas o que é uma extensão conservativa? Bom, sintaticamente, a gente diz o que é uma extensão conservativa. Sintaticamente, a gente pode falar o seguinte. Seja A uma teoria qualquer, como por exemplo um sistema de lógica. B é dito uma extensão conservativa de A, se somente se todos os teoremas que a gente demonstrou em A são também teoremas demonstráveis em B. Então a gente consegue... É uma extensão conservativa, se tudo que você prova não, você consegue provar no outro. Então B, e tem mais... Tá, e por que uma extensão conservativa tem que ser um pouco mais do que isso? Eu coloquei isso aqui, mas na verdade isso se mostrou que aqui, os dois sistemas, por exemplo, A seria uma... Espera essa definição aqui, olha, peguei um erro aqui interessante que vale a pena para vocês. Para vocês perceberem. Se A seria uma extensão conservativa de A? Sim, porque tudo que você prova em A, você prova em A.
Mas não é isso que eu falei aqui. Ó. Se somente se todos os teoremas demonstravam em A, você também teoremas demonstráveis em B. Substitui o B por A ali. Seja A uma teoria. A é dito uma extensão conservativa de A, se somente se todos os teoremas demonstráveis em A são teoremas demonstráveis em A. Óbvio, trivialmente. Então, um sistema seria automaticamente uma extensão conservativa de si mesmo? Não. Tá faltando mais coisa. Porque além disso, além de todos os teoremas de A, B é uma extensão conservativa de A. Se tudo que você prova em A, você prova em B, e você prova mais coisas. Tem coisas que você prova em B que você não prova em A. Alguma coisa, pelo menos, você prova num que você não prova no outro. Na extensão que você não prova no outro. Então, ele obriga que o sistema seja maior. Ou seja, uma extensão. E conserva o sistema inicial, a teoria inicial. Semanticamente, é dito que B é dito uma extensão conservativa de A, se somente se todas as tautologias de A são também tautologias de B. E agora, de novo, tem que ter tautologias em B que não são tautologias de A. Ou seja, tudo que você provou como tautológico em A, você prova na semântica de B. Mas tem que provar mais coisa na semântica de B que não na de A. Você tem uma extensão, algo maior. Repara, a gente aprende muito com os nossos erros, lembre sempre disso, e a gente aprende também com os erros dos outros. Então repara bem isso. Tá vendo? É um pequeno detalhezinho que você a gente poderia falar que todo sistema é uma extensão conservativa de si mesmo. Mas daí ele é uma extensão, parece que a noção de extensão é que ele é maior, ele estende, né? Exemplos conhecidos de extensões conservativas da lógica proposicional clássica. Lógica de predicados, lógicas modais, aparentemente a matemática, teoria dos conjuntos. Mas seriam as extensões conservativas da lógica proposicional clássica ainda teorias ditas clássicas? Isso é um problema filosófico. É assumido de modo geral que sim. Mas a matemática, sim, a matemática toda é construída em cima do que a gente chama de teoria de conjuntos. E teoria de conjuntos é construída em cima do que a gente chama de lógica de predicados. E lógica de predicados é uma extensão da lógica proposicional clássica. Então você tem sempre uma extensão conservativa. A questão é, a gente acredita que a lógica proposicional clássica, que é o sistema mais simples, que é só proposições, ela é a lógica clássica. A gente entende como lógica clássica. Depois você tem a lógica proposicional, a lógica de predicados, a lógica elementar, de primeira ordem, por exemplo, com identidade. Então a gente tem um sistema que tudo que você prova na lógica clássica, proposicional clássica, você prova aqui dentro. E a gente chama o sistema lógica elementar, lógica de primeira ordem, a gente continua chamando ele de lógica de predicados como sendo uma lógica clássica. E parece que está tudo bem. Mas daí agora você estende isso para uma teoria de conjuntos. Você aumenta um pouco mais os teoremas. Tudo que você prova na lógica de primeira ordem, você prova na teoria dos conjuntos. Só que você prova coisas a mais, para você ter mais símbolos lá dentro. Você vai fazer outras operações a mais. Mas, e aí? A gente chama a teoria de conjuntos de lógica clássica? É lógica clássica? Tá, mas tudo que você prova dentro da teoria dos conjuntos agora, você prova na matemática. Porque a matemática você pega toda a teoria dos conjuntos e faz uma extensãozinha. Adiciona lá alguns símbolos matemáticos, a aritmética, por exemplo, a aritmética básica. Adiciona alguns símbolos, adiciona mais alguns axiomas e você demonstra que tudo que você prova na lógica proposicional, você continua provando na lógica de primeira ordem, que você também continua provando na lógica, na teoria dos conjuntos e continua provando na matemática. Agora, com aquela teoria que se resulta como sendo aritmética, né? Que é a matemática básica. Mas então, agora toda matemática é lógica clássica? Não, a gente chama de matemática clássica porque é feita em cima da lógica clássica, mas aparentemente a gente não quer chamar de lógica clássica. E lógica é uma coisa e a matemática pura é outra coisa. Mesma coisa com teoria dos conjuntos. Mas então agora vem um problema. Tá, então qual que é o limite? Por que você sai de um sistema e para o outro e aqui deixa de ser matemática, aqui deixa de ser lógica? Aqui deixa de ser lógica clássica e se torna uma nova teoria. Mas ela é construída em cima da primeira. Não, mas é uma nova teoria. Não é mais não serve. Ser uma extensão conservativa aqui já não é suficiente para ser lógica clássica ainda. Esse é um problema em filosofia da lógica. A gente assume que sim, talvez pare na matemática, lógica de predicados, lógica modais, teoria matemática e teoria dos conjuntos não sejam bem lógicas clássicas, mas elas são construídas em cima da lógica clássica. Tem alguns detalhes importantes que você, quando começa a pensar com um pouco mais de sutileza e um pouco mais de cuidado, você começa a ver que são problemas interessantes, porque eles tentam compreender uma área tão grande quanto a lógica. Como estou mostrando para vocês, a lógica vai estar impregnada em tudo que a gente chama de matemática, tudo que a gente chama de teoria dos conjuntos, e muito mais. Tá, o que seria então uma lógica não clássica? Bom, a gente já discutiu um monte sobre o que são lógica clássica, né? Que é exatamente lógica clássica. Mas o que é a lógica não clássica? É uma lógica que não vale alguma daquelas coisas anteriores? O que é? Dado que é um problema filosófico compreender o que é a própria lógica clássica, enfrentamos o mesmo problema para definirmos as lógicas não clássicas. De modo geral, compreendemos as lógicas não clássicas como aqueles que derrogam alguma tese da lógica clássica.
Mas precisamos entender isso de modo amplo. Pode ser o caso que algum teorema da lógica clássica não é obtido, ou a negação de um teorema é obtido. Existem alguns exemplos famosos na literatura, talvez o mais famoso é a chamada lógica intuicionista, do Brouwer, ou Brouwer-Eiting, ou Kolmogorov. Vamos discutir aqui, no caso, só dois sistemas conhecidos. A gente não vai discutir a lógica intuicionista, a gente vai discutir a lógica paraconsistente. E o que ela muda? O princípio da não contradição e, consequentemente, o princípio da explosão são restritos, podendo haver casos que tanto uma fórmula quanto sua negação paraconsistente ser obtidas, ou seja, são verdadeiras. A fórmula e sua negação são verdadeiras. Ah, mas você não disse que tem um problema lá atrás? Tem um problema com aquela definição da lógica clássica. Se a gente mudar um pouco as coisas lá, a gente pode obter uma lógica paraconsistente em que contradições são aceitas. O princípio da não contradição não vale. São restritos, apenas algum conjunto de fórmulas. A gente vai ver. Algumas pessoas, o Lukachevsky, o Yarkovsky, o Vasiliev e o Newton da Costa, que é brasileiro, foram os fundadores, né? São considerados os pais fundadores das lógicas paraconsistentes. Lógica paracompleta. Lógica paracompleta, ela derroga um outro princípio, o princípio do terceiro excluído. Lá, o princípio do terceiro excluído não é teorema, ou seja, a afirmação alfa ou não alfa não vale. Não vale irrestritamente, vale apenas em casos restritos. Podendo então haver fórmulas que tanto sua negação paracompleta, tanto a fórmula quanto sua negação, não são obtidos como teoremas, ou no caso são falsos. No caso em que tanto a fórmula quanto sua negação são falsas. Isso não podia. Lembra que a gente falou na lógica clássica? Uma fórmula e se a fórmula tem valor 1, então a sua negação tem que ter valor 0, e vice-versa. Aqui, no caso, a fórmula e a negação podem ter 0. No caso da paraconsistente, ambas podem ser 1, podem ser verdadeiras. Loparic da Costa e o da Costa com Marconi também, que trabalharam muito sobre a lógica paracompleta, foram considerados fundadores. Bom, vamos primeiro então para o cálculo proporcional paraconsistente. Eu não quero me estender muito mais do que eu já me estendi aqui, mas só vamos dar uma passada direto, assim, se vocês quiserem, vocês olhem com calma os slides, parando, e se der eu vou compartilhar os slides com vocês, mas qualquer coisa é só pausar o vídeo e olhar com mais calma os axiomas, as lógicas. Primeira coisa que você tem que se definir é o chamado de operador bola, ou bola aberta, também conhecido como operador de bom comportamento. Na lógica proporcional paraconsistente, a gente usa esse operadorzinho bolinha aqui, tá vendo essa bolinha? Então a gente fala que a alfa bola é definido como, para essa forma alfa, vale o princípio da não contradição. Tá vendo que eu coloquei um Pzinho aqui, ó? Uma negação com Pzinho, com um índicezinho P. Eu só coloquei esse índicezinho P aqui para facilitar a nossa vida, porque a gente falou da lógica clássica, né? E a gente usou a negação lá. Agora a gente está usando aqui a negação da lógica paraconsistente. Depois a gente vai usar da lógica paracompleta. Então, assim, são muitas negações. E para não ficar usando símbolos diferentes para negações, a gente deixa o mesmo símbolo e põe um índice. Então aqui eu estou usando o P, que é a negação paraconsistente, desse sistema que a gente vai introduzir agora, certo? Então a negação que a gente tem é essa negaçãozinha P. Só para facilitar. O que isso aqui diz? Se a fórmula é bem comportada, se alfa é bem comportado, então vale o princípio da não contradição. Ou seja, não é o caso que alfa e não alfa. Não é o caso da contradição de alfa. Esses são alguns dos axiomas do sistema do Newton, dos sistemas paraconsistentes do Newton. O cálculo proporcional paraconsistente que eu estou trabalhando aqui é o chamado cálculo C1, tudo bem? Que é construído pelo professor Newton da Costa. Ele atualmente é professor convidado da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi meu orientador lá. Na lógica paraconsistente, ele vai utilizar esses axiomas. Esses axiomas aqui, esses postulados, né, isso aqui é uma regra de inferência, que é o modus ponens, certo? E aqui estão os axiomas. Esses outros aqui são os axiomas, exceto o C3, que é uma regra de inferência. Mas, de modo geral, todos esses postulados são válidos, esses postulados são os mesmos do Kleene. Deixa eu ver. Vai diferenciar esses postulados aqui, esses axiomas aqui que ele é diferente. Ele vai falar o seguinte: se beta é uma fórmula bem comportada, ou seja, se para beta vale o princípio da não contradição, se para ela vale o princípio, ou seja, beta não pode ter contradições, e se eu tenho que alfa implica beta e alfa implica não beta, ou seja, a fórmula alfa está implicando beta e não beta, uma contradição, então eu posso introduzir a negação paraconsistente de alfa. Ou seja, se alfa implica uma contradição de beta e beta não pode ter contradições, porque beta é uma fórmula bem comportada, então a gente nega alfa. Certo? O C11, ele vai dizer que se duas fórmulas são bem comportadas, então a conjunção dessas duas fórmulas é bem comportada, a disjunção dela é bem comportada e a condicional dela é bem comportada. O C2 diz o seguinte: vale o princípio terceiro excluído. Uma fórmula ou a negação paraconsistente dela são verdadeiras. Ou uma ou outra. Uma delas tem que ser verdadeiras.
E vale também o princípio, a eliminação da dupla negação. Não para consistente, não para consistente alfa, implica alfa. A dupla negação para consistente de alfa implica alfa. Isso também vale na lógica clássica. O C12 também vale na lógica clássica. Mas repare que o C10 e o C11 tem essa diferença com relação ao bom comportamento, que exige o bom comportamento. Certo? Bom, aqui, alguns resultados notáveis que encontramos nesses sistemas, certo? Alguns resultados notáveis, são os seguintes. Que as seguintes fórmulas, né, não são teoremas. Não são teoremas, tá bem, gente? Não são teoremas. Isso aqui não é obtido na lógica proposicional para consistente. Isso é obtido na lógica clássica. Todos esses resultados são obtidos na lógica clássica. Na lógica para consistente do sistema C1 não funciona, não se segue. Por exemplo, o chama a explosão. Se não alfa implica beta, ou não alfa implica não beta. Isso aqui não vale. Você lembra que eu falei que uma das versões, né? Todas aqui são versões da explosão, princípio da explosão. Tá vendo? A contradição na lógica clássica implica qualquer coisa. Alfa e não alfa implica qualquer coisa. Na lógica para consistente, não. Alfa e não alfa, para consistente, negação para consistente de alfa, não implica em qualquer fórmula aberta. De uma contradição se segue qualquer coisa. No sistema para consistente do Newton. Ou seja, contradições são permitidas. Na lógica clássica não são permitidas. Por quê? Porque se a partir de alfa e não alfa eu derivo qualquer coisa, então você explode o sistema, você prova tudo. Tudo. Que se o sistema tem contradição, você prova qualquer coisa. Na lógica para consistente, não. Do fato de ter contradições não implica que você explode o sistema. Porque o princípio da explosão não vale. Certo? A redução é absurdo, tal como a gente tinha visto antes, não vale também de modo usual. Tem que sumir aqui, ó, tá vendo? Alfa implica beta, e alfa implica negação para consistente de beta, então a negação para consistente de alfa. Você vai olhar aqui o axioma C10 e fala, não, mas aqui tem uma coisa parecida. Não, mas tá vendo que a gente está supondo aqui que beta tem que ser bem comportado? Ou seja, beta não pode ter contradição. A gente tem que assumir isso. Aqui a gente não assumiu que beta não pode ter contradição. Então tudo bem. Isso aqui não vale, porque se beta for uma fórmula que permite contradições, uma fórmula mal comportada, porque fórmulas bem comportadas é a que tem uma bolinha aberta. As mal comportadas são aquelas que têm contradições, que permitem contradições. Então isso aqui não se obtém como um resultado, não é um teorema. A introdução da dupla negação para consistente não é um teorema. A introdução da dupla negação não é um teorema na lógica para consistente, mas é um teorema na lógica clássica. Bom, o princípio da não contradição, o C10, não é um teorema, não vale para todas as formas. Só valem para as formas que são as bem comportadas. Então imagine que a lógica para consistente é um grande conjunto de formas, tal, que algumas são bem comportadas e funcionam como a lógica clássica. Para aquele conjunto ali, tudo funciona como se fosse o mundo clássico, é a lógica clássica. Mas existem outras formas ali dentro que permitem contradições. E essas são as formas, digamos, paraconsistentes do sistema, de fato, puramente paraconsistentes. O sistema paraconsistente lida com tudo isso, a lógica do cálculo proposicional paraconsistente. E a valoração do cálculo C1, por exemplo, você pode ver aqui. Inicialmente é a mesma coisa. O valor de 1, então, não é zero. Uma forma nunca pode ter dois valores de verdade ao mesmo tempo. Agora, repara, um dos pontos mais importantes de todos vão estar na valoração 1 aqui, ó. Se alfa tem valor 0, isso implica que a negação para a consistente de alfa tem valor 1. Ou, se a negação para a consistente de alfa tem valor 0, então, se aqui é 0, então aqui tem que ser 1. A volta, se é 0, implica 1 aqui, tá vendo? Mas repara que a gente não tem uma bicondicional aqui, ó. Isso aqui é uma condicional simples. Isso aqui muda tudo. Isso aqui vai permitir que tenham formas que tanto a forma quanto a sua negação sejam verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. Você vai ter todas essas outras definições aqui, definição de valoração. Lembra que aqui a valoração, a ideia é a mesma que a gente deu lá. Vai ter a valoração V, a gente vai ter um conjunto de fórmulas, vai ter um conjunto de fórmulas, a gente tem um conjunto de valores de verdade. Eu estou usando o conjunto de valorado, 0 e 1, o verdadeiro e falso, tal que 1 é designado e 0 é não designado. Mesma coisa que a gente viu antes, tá? Mas a gente vai obter tudo isso aqui que a gente está vendo. Essas que são as definições que a gente tem que pôr para a valoração de C1. Quando a gente faz isso, a gente obtém um sistema que é correto e completo. Certo? E a gente, de fato, não demonstra semanticamente essas coisas. Não demonstra o princípio da não contradição para todas as fórmulas. A gente demonstra o princípio do terceiro excluído. Não vale a explosão. Se uma fórmula é bem comportada, então a explosão vale para essa fórmula. A explosão, porque você lembra que eu falei? Se uma fórmula é bem comportada, ela vale como se fosse a lógica clássica. Funciona no mundo como se fosse lógica clássica. Certo? Porque vale o princípio da não contradição. Então, se a gente obtém contradição com relação a essas fórmulas, aí vale a lógica clássica, vale o princípio da explosão. Prova-se qualquer coisa. Certo? É o que está sendo dito aqui. Ó. Tá vendo? Se uma fórmula se alfa é bem comportado, então se alfa implica a negação para consistente de alfa, então implica qualquer fórmula beta. Qualquer fórmula beta.
Isso aqui basicamente é a aplicação do teorema da dedução. Então, eu posso jogar o alfa para cá e fazer a implicação. Vendo? Eu jogo o alfa para cá, jogo o alfa para fora, implicação, enfim. Esse resultado se obtém. Isso aqui é um sistema paraconsistente, permite contradições. Foi bem en passant, certo? A gente pode, o cálculo paraconsistente, ele se prova que existe um conjunto infinito de sistemas paraconsistentes. Aí, aqui, basicamente, você consegue generalizar. O primeiro sistema paraconsistente é um, mas você tem vários outros conjuntos lógicas paraconsistentes, infinitos sistemas paraconsistentes. Eu não vou mostrar detalhadamente isso, se você quiser pare e tenta ler com calma o que significa. A generalização, eu estou falando que alfa 1 significa que alfa é bem comportado, alfa bolinha, alfa n significa que é alfa n menos 1 e alfa n menos 1 com alfa, com bolinha. Ou seja, se aumenta o número de bolinhas, se a gente está no sistema, esse é o CN, né? Se a gente está no sistema, sei lá, C3, para uma fórmula ser bem comportada, ela tem que ter 3 bolinhas. Se está no sistema C5, para a fórmula ser chamada de bem comportada, ela tem que ter 5 bolinhas. E a gente muda aqui, nesses axiomas aqui, ó. O N, por exemplo, no C5, no sistema 5, precisa ter 5 bolinhas para ser bem comportadas. Então aqui você substitui o N por 5 bolinhas. 5 bolinhas. Então, para uma fórmula beta ter 5 bolinhas, implica isso. Se ela tem 4 bolinhas, daí esse axioma aqui não vale. Enfim, esse é um modo de você obter agora infinitos sistemas paraconsistentes. Isso é só uma coisa interessante que o professor Newton fez. Vamos para o cálculo proposicional paracompleto agora. É rapidinho, a intuição é a mesma do paraconsistente. Se você pegar a lógica paraconsistente, paracompleto vai ser facilmente para você. Como a gente disse lá atrás, a lógica proposicional paracompleta não vale o princípio. A lógica proposicional paraconsistente não vale o princípio da não contradição. A lógica paracompleta vale a não contradição, mas o que não vale é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, na lógica paraconsistente, permite contradições. Uma fórmula e sua negação podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Na lógica paracompleta, não vale o terceiro excluído. O terceiro excluído dizia que ou alfa ou a sua negação tinham que ser verdadeiras. Na lógica paracompleta, uma fórmula e a sua negação podem ser ambas falsas ao mesmo tempo. Mas você lembra então que lá na lógica paraconsistente a gente definiu o que a gente chamou de operador de bom comportamento, ou seja, formas que satisfazem aquele princípio da não contradição? A gente vai ter a mesma coisa na lógica paracompleta. Só que agora, o bom comportamento, que chama de bola fechada, tanto é o alfa com bolinha pretinha aqui, ó, bola fechada, significa que vale o princípio do terceiro excluído. Ou alfa ou não alfa. Ou NQ, tá vendo aqui, ó, o NQzinho? Que aqui é a negação paracompleta, não é paraconsistente, nem a clássica. Então eu só coloquei esse símbolozinho de negação aqui para vocês verem, tá? Então, vale o princípio vale o princípio do terceiro excluído para as formas bem comportadas paracompletas ali, certo? Os axiomas de P1 e P9 é a mesma coisa, P10 também é a mesma coisa. O que vai mudar são esses axiomas aqui, do C11 ao C15. O que acontece? Lembra que lá atrás a gente falou que se beta é uma forma... antes de qualquer coisa, repara o P13 aqui. Vale o princípio da não contradição. Na lógica paraconsistente, não vale o princípio da não contradição. Para todas as formas. Só para as bem comportadas. Aqui, vale para todas as formas. Todas as formas vale o princípio da não contradição. Não pode ter contradição nesse sistema. Uma forma e sua negação não pode ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Lembra que o redução absurdo lá atrás, que eu falei? Se beta é uma fórmula bem comportada no sentido paraconsistente, e alfa implica beta, e alfa implica negação de beta, então a negação paraconsistente de alfa é introduzida. Aqui é o contrário. Se alfa é uma fórmula bem comportada, ou seja, vale o princípio do terceiro excluído para alfa, alfa implica beta, e alfa implica negação paracompleta de beta, então introduz a negação paracompleta de alfa, que muda isso. O P12 diz a mesma coisa que o outro lá. Se duas fórmulas são bem comportadas, se alfa é bem comportado e beta é bem comportado, então a implicação de alfa implica beta é bem comportado, alfa e beta é bem comportado, alfa ou beta é bem comportado, e a negação paracompleta de alfa é bem comportada. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês. Lembra que no sistema paraconsistente lá vale o terceiro excluído. Não vale o princípio da não contradição. Aqui vale o princípio da não contradição como um axioma, mas o terceiro excluído não é axioma, porque não vale para todos, só para as formas bem comportadas. Você vai obter também, aqui é posto como axioma, o chamado de redução, o princípio da explosão, ou seja, uma contradição aqui, qualquer forma se prova, e vale, na lógica paraconsistente, vale como axioma a eliminação da dupla negação. Não paraconsistente alfa implica alfa. Aqui alfa implica
negação para completa e negação para completa de alfa. Dupla negação para completa de alfa. Certo? Só para vocês verem isso. Alguns resultados notáveis que encontramos nesses sistemas é o seguinte, é que as seguintes fórmulas não são teoremas. Da não contradição, o princípio do terceiro excluído não é teorema. Fórmulas do De Morgan, conhecido como fórmula de De Morgan, algumas fórmulas não valem no De Morgan. A eliminação da dupla negação não vale. E se alfa implica beta, então a negação para completa de beta não implica a negação para completa de alfa. Isso aqui é chamado de fórmula contrapositiva. A contraposição não vale nos sistemas paracompletos. Certo? Enquanto que as seguintes fórmulas são teoremas. A explosão vale, alfa ou alfa implica beta vale, e se alfa é bem comportado, vale o terceiro excluído, então aqui está errado, aqui é alfa, tá? Então a dupla negação clássica de alfa implica alfa, a dupla negação para completa de alfa implica alfa. A valoração. Mesma coisa, primeira condição, uma fórmula se ela é verdadeira, então ela não pode ser falsa, se ela é falsa ela não pode ser verdadeira, sempre tem um valor de verdade só, ou ela é verdadeira ou ela é falso, ou é designado ou não designado. E repara aqui na condição 1. Lá no sistema paraconsistente, a gente diz que se uma fórmula é falsa, implica que a sua negação paraconsistente é verdadeira. Aqui é exatamente o contrário. Se a fórmula é verdadeira, então a sua negação paracompleta, certo? É falsa. Pensa que aqui a gente inverte. E repare, novamente, que aqui é uma condicional e não uma bicondicional. Isso é essencial. Porque isso vai permitir, então, que tenha casos em que uma fórmula e a sua negação paracompleta, sejam ambas falsas. Mas não vai permitir que a fórmula e a sua negação sejam ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Certo? Tem essas outras condições também. O cálculo proposicional paracompleto, tal como a gente falou rapidamente no sistema paraconsistente, também tem infinitos cálculos. Parte do C0 e vai até o Cn, até o ômega, que é denumerável. Então a gente faz a mesma coisa, a mesma noção de generalização do bom comportamento. Alfa 1 é uma bolinha só, alfa n você vai ter n bolinhas. Aqui você faz a mesma coisa, para ser uma forma ser bem comportada. Se tiver no sistema P5, são precisas de 5 bolinhas fechadas, certo? Para você valer isso aqui são 5 bolinhas também, a mesma coisa. E bom, a gente já falou um monte, já são 1h30 de conversa. E é isso mais ou menos que eu tinha que falar para vocês sobre a lógica clássica, e agora sobre as lógicas paraconsistentes e sobre as lógicas paracompletas. Esses foram dois exemplos, certo? De lógicas não clássicas, e mostrei o que é invalidado, o que não funciona. No caso da lógica paraconsistente, não vale o princípio da não contradição. No caso da lógica paracompleta, não vale o princípio do terceiro excluído. Espero que tenha ficado claro por enquanto, certo? Senão, tem que voltar ali. De qualquer forma, não vou cobrar muito isso, não será cobrado esse tipo de coisa, mas é só para vocês verem. O mais importante aqui, eu acho, para isso aqui, é para vocês verem que tem discussões em filosofia da lógica vão pressupor muita coisa em lógica que tem que ser conhecido, tem que ser visto pelo menos alguma vez na vida. Tá, mas por que a gente vai usar lógicas não clássicas? Por que a gente vai... Olha que confusão. Fórmulas... A lógica clássica já foi complicada, já tem muita coisa na lógica clássica, fala a verdade. A gente falou sobre definição de satisfação, definição de como chama? Dedução, consequência sintática, consequência semântica. Olha a quantidade, o que é teorema, o que é tautologia, que é diferente da outra. Sintaxe semântica, notação, depois formalizações axiomáticas, estilo Hilbert, forma de Keynes, quantidade de coisa que a gente teve que falar só para lógica clássica. Por que a gente quer lógicas não clássicas? Para que a gente precisa de mais confusão ainda? Bom, modelando raciocínios não clássicos, por exemplo, as lógicas não monotônicas e o raciocínio jurídico, que a gente falou lá atrás, as lógicas paraconsistentes, inteligência artificial, porque se utiliza alguns sistemas paraconsistentes para trabalhar com inteligência artificial hoje em dia, e aparentemente é um futuro, e, por exemplo, às vezes lógicas paracompletas para raciocínio matemático. Você pode utilizar, a questão é, a gente pode modelar raciocínios que aparentemente não se modela corretamente com a lógica clássica. Aplicação de discussões específicas, a gente pode utilizar as lógicas não clássicas, por exemplo. São os casos de superposição em mecânica quântica, melhores tratados pela lógica clássica, paraconsistente ou paracompleta. Quando você viu lá o gato de Schrödinger, né, em discussão, por exemplo, alguma coisa que eu fui falar em filosofia da física, quando você discuta aqueles negócios lá de gato de Schrödinger e tal, o sistema de raciocínio, o modo como você está utilizando ali, as coisas, está violando algum princípio, talvez o gato está vivo e está morto, então viola o princípio da não contradição, ou não, o gato não está vivo e não está morto, então seria um caso de lógica paracompleta, ou a gente pode utilizar a lógica clássica ainda assim, não tem problema nenhum.
está acontecendo ali? Qual que seria a melhor lógica para interpretar o que está acontecendo? Pela própria investigação e esclarecimento da lógica. Então, um dos motivos para você estudar lógicas não clássicas é simplesmente porque, bom, a gente tem que entender o que é essa disciplina. Essa disciplina é uma coisa tão ampla que a gente precisa de mais investigação para entender como que ela funciona. Então, só isso já seria um bom motivo para a gente estudar lógicas não clássicas. E, porque a gente está discutindo sobre filosofia da lógica, é muito importante entender se lógicas são clássicas, porque elas vão ser importantes para você conseguir definir bem o que a gente está chamando de lógica clássica para a lógica não clássica, e como pequenas modificações podem alterar substancialmente os sistemas que nós estamos obtendo. Bom, foi muita coisa falado aí, bastante coisa que vocês viram. Eu tive mais a intenção de mostrar um pouco para vocês como a lógica é uma área tão grande, como coisas da lógica clássica para não clássica são sutis, às vezes muito sutis, então a gente tem que tomar muito cuidado. Como a própria lógica clássica é uma coisa muito mais ampla que às vezes a gente vê rapidamente em uma disciplina de lógica, e como tem lógica clássica, eu só mostrei 2 sistemas, e cada um desses sistemas que eu falei são infinitos. Você tem infinitos sistemas para constante, infinitos sistemas para completos, e você vai ter vários outros sistemas não monotônicos, lógicas infinitárias, você vai ter vários outros sistemas de lógicas não clássicas. Então, lógica, ela deixou de ser algo que se restringe a um pensamento mero uso do raciocínio, análise do que como nós raciocinamos. Lógica é um campo muito amplo, que vale muito a pena ser estudado, tem problemas filosóficos substanciais que aparecem ali. Bom, aqui estão a parte da bibliografia que foi citada, então, se vocês quiserem, estão aí. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado.